Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Hoje estamos para comentar o Salmo 23, Salmo de Davi. É o salmo conhecido como Salmo de proteção. Eu vou ler ele na íntegra, mas eu vou comentar somente o primeiro versículo. Davi diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada pode me faltar. Em verdes prado me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me no caminho da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A fidelidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Muito bem, amados, eu fiz a leitura na Bíblia King James, atualizada. Eu vou comentar esse salmo versículo por versículo, então eu estarei levando 6 dias para comentar o Salmo 23. Eu gostaria que os irmãos tivessem paciência. Talvez eu leve mais de 6 dias, porque provavelmente estarei recapitulando, retornando ao versículo anterior, porque é um salmo de proteção. É um salmo que fala sobre o Senhor ser o nosso pastor, ser o nosso protetor, ser aquele que nos abriga no momento de dificuldade. Então ele é um salmo de Davi que fala sobre a proteção. Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e nada pode me faltar. Muito bem, amados. Esse salmo ele foi escrito numa época em que se dava muito valor ao pastor de ovelha. A figura de um pastor de ovelha é muito popular na cultura judaica, assim como em qualquer outro ambiente campestre. O pastor é responsável por alimentar, proteger, guiar o rebanho, e sem o pastor, as ovelhas se tornam presa fácil para os astutos devoradores. Ao analisarmos as ovelhas são animais doces e se tornam ainda mais vulnerável devido à limitação em sua visão. Por esse fato, são orientadas pela voz inconfundível de seu pastor. No livro do Evangelho, principalmente do Evangelho de João, Jesus diz: as minhas
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço e elas me seguem. João 10, verso 27. Ao fazer essa afirmação, o Senhor Jesus nos mostra que o pastor não caminha atrás do rebanho, mas vai à frente, dando os comandos que são prontamente ouvidos e seguidos. As ovelhas seguem a voz do seu pastor. Os comandos que o pastor dá através da sua voz é para preservar a integridade das suas ovelhas. Um bom pastor coloca a sua própria vida em risco e a entrega, se for preciso, para defender as suas ovelhas. Um bom pastor é capaz de morrer para proteger o bem-estar do rebanho. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento conta-nos a história de um jovem pastor chamado Davi. Davi, antes de se tornar rei de Israel, ele era pastor de ovelha. E uma certa feita ele entrou em luta corporal com um leão. E pouco mais tarde ele também lutou contra um urso para livrar as suas ovelhas, para que as ovelhas não fossem consumidas pelo predador. Nós somos considerados ovelhas. E existe um predador que tenta de toda maneira destruir a nossa vida, devorar-nos totalmente, destruir-nos totalmente. Existe um lobo feroz tentando abocanhar a nossa vida. Mas nós temos o sumo pastor chamado Jesus. Jesus foi além da sua própria vida, enfrentando as forças do inferno para poupar a nossa vida. O Senhor Jesus, ele morreu em favor das suas próprias ovelhas. Portanto, o Senhor, ele se tornou nosso pastor. Ele se tornou um pastor pessoal, que caminha à nossa frente, mostrando-nos o caminho da vida. Então cabe a nós seguirmos os seus passos, ouvindo o som da sua voz, pois onde ele caminhar, estaremos seguros e livres do caminho escorregadio, em que os nossos pés serão protegidos para não vacilar. O Senhor Jesus contou-nos a parábola da 100 ovelhas, onde ele mostra que uma ovelha se perdeu. E ele coloca as 99 no aprisco e sai enfrentando frio, chuva, inverno, em resgate de uma ovelha que estava ferida. Ele traz esta ovelha ao colo. Ele trata da sua machucadura e coloca novamente no rebanho para que essa ovelha se fortaleça. Isso tem acontecido todo dia, amados. Quantas pessoas muitas vezes abandonam a sua igreja, segue por um caminho tortuoso, e aquele que é o seu pastor vai em busca dela. Se o pastor local, pastor do ministério, não se preocupar, o Senhor Jesus irá enviar o próprio Espírito Santo ou mesmo o anjo
para trazer de volta esta ovelha perdida, fortalecendo ela para prosseguir o caminho da vida. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje, a não dar ouvido a tantas vozes que tenta confundi-lo, que tenta te afastar do aprisco de Deus. Eu convido você a direcionar seus ouvidos para ouvir a voz do bom pastor, porque através da voz dele virá o direcionamento, onde te levará para o descanso. Se você estiver enfrentando problemas e luta, ele irá te pegar nos braços. Você irá sentir a proteção do aprisco, pois ele estará sempre à porta zelando pela sua vida. Uma boa noite para todos. Que Deus vos guarda. Que Deus seja a sua proteção, o seu escudo e a sua fortaleza. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.